Round 6. A história real por trás da série mais famosa do mundo. Você gosta desse tipo de vídeo? Clique aqui e nos ajude com sua inscrição. Comente o que você faria em uma situação parecida, não esqueça de deixar seu like. Sua história pode se tornar nosso próximo vídeo. O frio daquela manhã em Seul era cortante, mas nada se comparava à sensação de vazio que Ji-Won carregava ao andar pelas ruas da cidade. Ele era um jovem jornalista investigativo, intrigado pelos rumores de um local chamado Yunjibok-Givon, que muitos chamavam de o lugar onde pessoas desapareciam. Não era apenas curiosidade profissional, havia algo pessoal em sua busca. Seu irmão mais velho, Seung-ho, desaparecera anos antes, e desde então, Ji-Won jamais encontrou respostas. Enquanto caminhava, Ji-Won encontrava histórias de cidadãos que tinham desaparecido após interações com a polícia. Moradores de rua, adolescentes sem documentos, até mesmo idosos eram capturados e nunca mais vistos. As descrições eram assustadoramente semelhantes. Caminhões pretos estacionavam em becos ou mercados, e aqueles que entravam jamais retornavam. Ji-Won sentia que estava prestes a descobrir algo muito maior do que um simples centro de bem-estar social. A cada entrevista que fazia, o jornalista se deparava com versões mais sombrias do mesmo relato. Pessoas que haviam tentado escapar de Yunjibok-Givon falavam sobre o inferno que era aquele lugar. Uniformes azuis numerados, dormitórios lotados, trabalho exaustivo e torturas constantes. Ji-Won começou a perceber um padrão nos desaparecimentos, principalmente após descobrir que a repressão aumentou drasticamente em 1981, sob as ordens do presidente Chun Doo-hwa. Ele sabia que precisava se aprofundar. Em uma noite silenciosa, Ji-Won conseguiu o contato de um ex-prisioneiro que havia sobrevivido ao inferno. O homem, agora com uma aparência envelhecida além de sua idade, hesitava em falar. Você não entende, rapaz. O que aconteceu lá foi o mal em sua forma mais pura. Tortura, fome. Eu vi amigos morrerem. Ao ouvir essas palavras, Ji-Won decidiu, ele revelaria essa história ao mundo, custasse o que custasse. Sua investigação o levou aos arquivos da polícia e a relatos esquecidos de famílias que haviam perdido seus entes queridos. Ji-Won conheceu uma mãe que, mesmo após anos, deixava flores em um beco onde seu filho foi visto pela última vez. Eles disseram que o levariam para a reabilitação, mas ele nunca voltou, ela contou, com lágrimas nos olhos. Ji-Won sentia o peso dessas histórias e sabia que cada uma delas precisava ser contada. Enquanto isso, as ruas de Seul continuavam sob vigilância. O governo tentava manter uma aparência impecável para os turistas que chegariam em breve, mas Ji-Won sabia que por trás das cortinas, o sistema era podre. Ele começou a ser seguido por carros estranhos, e sua casa foi revirada. A pressão aumentava, mas isso apenas fortalecia sua determinação. Ji-Won encontrou um mapa antigo que marcava o local onde ficava Yunjibok-Givon. Ele decidiu visitá-lo, mesmo sabendo que se arriscava. O que encontrou foi um prédio abandonado, cercado por grades enferrujadas e árvores mortas. Mas ao entrar, a atmosfera pesada e os vestígios do sofrimento humano eram inegáveis. Nas paredes, ele encontrou marcas que pareciam ser de unhas, como se alguém tivesse tentado escapar dali. A jornada de Ji-Won se tornava mais perigosa a cada dia. Ele descobriu que Yunjibok-Givon não era apenas um centro de detenção, mas parte de um esquema governamental maior. Policiais ganhavam bônus por cada pessoa capturada, o que explicava o sequestro de tantos inocentes. Ji-Won começou a conectar os pontos e percebeu que estava enfrentando algo muito maior do que havia imaginado. Enquanto investigava, Ji-Won recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado parecia cansada, mas firme. Se você quer a verdade, encontre-me amanhã no mercado de Dondaemon. Apesar de desconfiar, Ji-Won sabia que não podia ignorar a oportunidade. Na manhã seguinte, ele foi ao mercado e encontrou um homem que dizia ser um dos poucos sobreviventes da última fuga do local. Eu era apenas um garoto quando fugi, disse o homem, mas o que vi naquela noite mudou minha vida para sempre. O homem contou que, em 1987, 30 prisioneiros conseguiram escapar de Yunjibok-Givon. A fuga foi caótica, mas necessária. Ele descreveu os corredores escuros, os guardas cruéis e o cheiro de morte que permeava o lugar. Enquanto falava, lágrimas escorriam por seu rosto. Eles tentaram nos silenciar, mas não conseguiram. Alguns de nós sobreviveram para contar a história. Ji-Won anotava tudo, sentindo que estava cada vez mais perto de expor a verdade. Quando Ji-Won começou a escrever sua reportagem, recebeu uma ameaça direta. Um bilhete foi deixado em sua porta. Pare agora ou será o próximo desaparecido. Ele sabia que o risco era real,
mas também sabia que desistir significaria trair todas as vítimas que haviam sofrido em silêncio. Ele continuaria, não importava o preço. Ji-on passou os dias seguintes em estado de alerta constante. Ele não sabia quem havia deixado o bilhete em sua porta, mas tinha certeza de que estava sendo vigiado. Mesmo assim, continuou trabalhando em sua reportagem. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som das teclas de seu computador, enquanto ele mergulhava nos documentos que havia reunido. Cada nova informação era uma peça do quebra-cabeça que expunha os horrores de Yoongi Bokjivon. No entanto, Ji-on percebeu que suas fontes estavam desaparecendo. Alguns contatos que haviam prometido ajuda não atendiam mais as ligações. O sobrevivente que ele conheceu no mercado de Dondaemun desapareceu sem deixar rastros. Isso não apenas dificultava sua investigação, mas também o fazia sentir o peso de um sistema que continuava tentando abafar a verdade. Ele começou a temer que não fosse capaz de terminar a reportagem. Em meio ao caos, Ji-on recebeu um e-mail anônimo com o título "A verdade não pode ser apagada". O anexo continha fotos do interior de Yoongi Bokjivon, incluindo cenas perturbadoras que mostravam marcas de tortura, uniformes espalhados pelo chão e uma sala repleta de arquivos destruídos. Apesar do conteúdo, o que chamou mais a atenção de Ji-on foi uma foto de um jovem usando o uniforme azul numerado, com um semblante que ele reconheceria em qualquer lugar. Era seu irmão Seung-ho. A imagem trouxe um misto de esperança e desespero. Seung-ho estava vivo quando a foto foi tirada, mas onde estaria agora? Ji-on passou noites analisando a imagem em busca de pistas. Notou detalhes que poderiam indicar o local onde a foto foi tirada. Com a ajuda de um colega fotógrafo, identificou uma pequena placa na parede que parecia ser de uma instalação próxima a uma antiga fábrica fora da cidade. Ao chegar à fábrica abandonada, Ji-on sentiu o peso da história impregnada no lugar. As paredes estavam cobertas por musgo, mas marcas de ganchos e correntes ainda eram visíveis. Ele encontrou um caderno escondido sob uma pilha de escombros, com anotações escritas em letras trêmulas. As palavras relatavam as condições desumanas de Yoongi Bokjivon e mencionavam um nome repetidamente: Diretor Kang. O nome era familiar, pois já havia aparecido em outros relatos. Ji-on sabia que precisava encontrar o Diretor Kang, que aparentemente havia sido responsável por muitas das atrocidades no local. Durante uma busca por informações, descobriu que ele estava foragido desde 1987. Alguns rumores indicavam que Kang havia mudado de identidade e vivia sob proteção de figuras poderosas. Seguir essa trilha seria perigoso, mas Ji-on estava disposto a correr o risco. Durante uma reunião secreta com um ex-guarda do centro, Ji-on descobriu mais detalhes sobre o funcionamento interno de Yoongi Bokjivon. O homem revelou que os prisioneiros que tentavam resistir eram levados a uma sala chamada Quarto do Silêncio, de onde nunca retornavam. Ji-on sentiu um calafrio ao ouvir essas palavras, mas percebeu que precisava incluir esse detalhe na reportagem. Era uma evidência crucial que expunha a crueldade do sistema. Com mais peças em mãos, Ji-on começou a organizar a reportagem de forma que capturasse a atenção do público. Ele sabia que o impacto seria maior se conseguisse publicar antes do aniversário de 30 anos do fechamento oficial de Yoongi Bokjivon. No entanto, os dias que antecederam sua publicação foram marcados por ameaças ainda mais diretas. Um carro o seguiu por horas, e um telefonema anônimo o alertou de que mexer com o passado era perigoso. Apesar do medo, Ji-on encontrou apoio inesperado em uma advogada chamada Eugee, que havia trabalhado com sobreviventes do centro anos antes. Eugee tinha acesso a documentos confidenciais que poderiam solidificar as acusações contra o governo e os responsáveis pelos abusos. Juntos, começaram a planejar uma estratégia para levar a verdade ao público sem colocar em risco as vidas dos sobreviventes restantes. Na madrugada seguinte, Ji-on recebeu outra mensagem anônima. Era um vídeo que mostrava o diretor Kang em uma casa de campo remota, aparentemente relaxando ao lado de um lago. Ji-on reconheceu o cenário como sendo nas proximidades de uma vila conhecida por abrigar antigos oficiais do governo. Decidiu que precisava confrontá-lo, mesmo sabendo que isso poderia colocar sua vida em perigo. Com a ajuda de Eugee, Ji-on elaborou um plano para chegar até a casa sem ser notado. Quando finalmente encontrou Kang, foi recebido com um olhar frio e calculista. Kang não demonstrou arrependimento ao ser confrontado pelas acusações. Em vez disso, tentou justificar suas ações, dizendo que tudo era necessário para proteger o país. Ji-on gravou a conversa, ciente de que cada palavra poderia ser a peça final para expor o que aconteceu. Ao retornar para casa, Ji-on sentiu que estava perto de concluir sua missão.
No entanto, sabia que forças poderosas tentariam impedi-lo. Enquanto revisava o material coletado, ouviu passos do lado de fora de sua porta. Alguém estava tentando entrar. Ele rapidamente apagou as luzes e se escondeu, sentindo o coração disparar. A história que ele carregava era importante demais para ser silenciada. O som dos passos se aproximava, ecoando pelo corredor do pequeno apartamento de Ji-on. Ele se manteve em silêncio, com os músculos tensos e a respiração contida. A maçaneta girou levemente, mas não o suficiente para abrir a porta. Depois de um longo momento de tensão, os passos recuaram, desaparecendo no silêncio da noite. Ji-on suspirou aliviado, mas sabia que isso era um aviso. A verdade que ele estava prestes a revelar incomodava pessoas poderosas, e elas estavam dispostas a fazer qualquer coisa para silenciá-lo. Na manhã seguinte, Ji-on decidiu que não podia mais trabalhar sozinho. Ele procurou Eugene e explicou o que aconteceu. A advogada, experiente em lidar com situações de risco, sugeriu que eles buscassem ajuda internacional. Se conseguirmos apoio de organizações de direitos humanos, será mais difícil para eles nos calarem, explicou ela. Ji-on concordou, e juntos começaram a preparar um dossiê para enviar a grupos fora do país. Enquanto isso, Ji-on recebeu uma mensagem codificada de uma fonte que ele acreditava estar morta. Era um sobrevivente de Yunji-Bokjivon que havia se escondido por décadas. O homem pediu para se encontrar com Ji-on em uma biblioteca abandonada nos arredores da cidade. Mesmo ciente dos riscos, Ji-on aceitou, levando Eugene como apoio. Ao chegarem ao local, encontraram um homem magro e envelhecido, com olhos que pareciam carregar o peso de uma vida inteira de sofrimento. O homem revelou detalhes perturbadores sobre o funcionamento de Yunji-Bokjivon, incluindo a existência de túneis subterrâneos usados para transportar prisioneiros. Eles nos moviam como mercadoria, disse ele, com a voz embargada. Ji-on e Eugene ouviram com atenção, gravando cada palavra. Mas antes que pudessem fazer mais perguntas, o homem se levantou abruptamente. Alguém está nos observando, murmurou ele, antes de desaparecer na escuridão. De volta ao apartamento, Ji-on revisou as gravações e começou a conectar as informações aos documentos que já havia coletado. Ele percebeu que os túneis mencionados pelo sobrevivente podiam ser a chave para encontrar mais evidências. Decidiu investigar o local indicado nos mapas antigos que encontrou no caderno da fábrica. Eugene tentou dissuadi-lo, mas Ji-on estava determinado. Ao chegar ao local, encontrou uma entrada camuflada por vegetação densa. Os túneis eram estreitos e úmidos, com o cheiro de mofo impregnando o ar. Ji-on e Eugene avançaram com lanternas, encontrando marcas nas paredes e restos de objetos que pertenciam aos prisioneiros. Em um canto, descobriram caixas enferrujadas contendo arquivos que pareciam detalhar as operações de Yunji-Bokjivon. Entre os papéis, havia uma lista de nomes, incluindo o de Seung-ho. Ji-on sentiu uma onda de emoção ao ver o nome de seu irmão, mas percebeu que a lista também incluía datas de entrada e saída dos prisioneiros. Para sua consternação, a saída de Seung-ho era marcada como transferência para um local desconhecido. Ele precisava descobrir para onde haviam levado seu irmão, mas a única pista era uma sigla misteriosa ao lado do registro, hoje 2. Enquanto Ji-on e Eugene tentavam decifrar o significado da sigla, começaram a perceber que estavam sendo seguidos mais de perto. Eugene encontrou um dispositivo de rastreamento preso ao carro deles. Decidiram se refugiar em um local seguro, mas sabiam que o tempo estava contra eles. Ji-on sugeriu que dividissem as evidências, enviando parte para aliados internacionais e mantendo o restante escondido. Dias depois, Ji-on recebeu um envelope misterioso deixado na porta de seu esconderijo. Dentro, havia uma foto de Seung-ho, dessa vez mais velho, mas claramente ainda vivo. No verso da imagem, uma única frase escrita à mão dizia: "Ele está esperando por você." Ji-on sentiu o coração acelerar. Era um convite ou uma armadilha? Eugene insistiu para que eles fossem cautelosos, mas Ji-on estava decidido a seguir qualquer pista que o levasse a Seung-ho. Eles rastrearam a origem do envelope até um pequeno vilarejo perto da fronteira com a Coreia do Norte. Ji-on sabia que entrar nessa área seria perigoso, mas não podia ignorar a possibilidade de encontrar seu irmão. Chegando ao vilarejo, Ji-on percebeu que o lugar era repleto de olhares desconfiados. Ele e Eugene foram abordados por um homem idoso que parecia saber mais do que estava disposto a dizer. Depois de muita insistência, o homem revelou que havia um local clandestino nos arredores, onde antigos prisioneiros ainda eram mantidos sob controle. Ji-on sentiu que estava mais perto da verdade, mas a tensão no ar era palpável. Naquela noite,
Enquanto planejavam sua próxima movimentação, Gion e Euji ouviram vozes do lado de fora. Eles se esconderam, observando enquanto homens armados revistavam o vilarejo. Era evidente que alguém sabia de sua presença e estava determinado a detê-los. Gion segurou firme a mão de Euji, sussurrando que não desistiriam. A verdade estava ao alcance, mas o perigo nunca havia sido tão real. O vilarejo mergulhou em um silêncio tenso enquanto os homens armados vasculhavam as casas. Gion e Euji permaneceram escondidos em um celeiro abandonado, cada som externo parecendo mais ameaçador que o anterior. Eles sabiam que sua presença havia sido notada, mas não tinham ideia de como haviam sido descobertos tão rapidamente. A respiração pesada de Gion era um lembrete do risco que corriam, mas também da determinação que o movia. Horas se passaram até que os homens finalmente deixaram o vilarejo. Mesmo assim, Gion e Euji esperaram até o amanhecer para sair de seu esconderijo. O idoso que havia dado informações sobre o local clandestino os encontrou novamente, dessa vez trazendo um pequeno mapa desenhado à mão. "Esse é o caminho até onde eles estão", ele disse, sua voz carregada de cautela. "Mas cuidado, vocês não podem confiar em ninguém por lá." Com o mapa em mãos, Gion e Euji partiram ao amanhecer, tomando caminhos sinuosos para evitar serem seguidos. A trilha indicada no mapa os levou a uma floresta densa, onde a luz do sol mal penetrava. A caminhada era exaustiva, mas a possibilidade de encontrar respostas sobre Seung-ho mantinha Gion focado. Durante a travessia, encontraram marcas em árvores que pareciam ser sinais deixados por alguém que havia passado por ali antes. Ao final da trilha, chegaram a um prédio isolado e em ruínas. Parecia abandonado, mas Gion sabia que a aparência era enganosa. Eles observaram a distância antes de se aproximarem, notando movimentos de guardas que patrulhavam a área. Enquanto planejavam uma maneira de entrar, um som de passos atrás deles os fez congelar. Quando se viraram, viram um homem encapuzado com uma expressão sombria. "Vocês não deveriam estar aqui", ele sussurrou. Gion tentou explicar que estavam em busca de seu irmão, mostrando a foto recente de Seung-ho. O homem hesitou, olhando a imagem por alguns segundos antes de acenar com a cabeça. "Eu conheço ele. Mas se vocês querem respostas, precisam ser rápidos. Este lugar é perigoso." Sem esperar resposta, ele os guiou por um caminho estreito que levava a uma entrada lateral do prédio. O interior do prédio era um labirinto de corredores escuros. Gion notou câmeras instaladas em pontos estratégicos e marcas no chão que sugeriam que o lugar ainda era usado para atividades suspeitas. O homem que os guiava apontou para uma sala trancada. "Os arquivos estão ali. Mas há algo que vocês precisam saber antes de entrar. Seung-ho não é quem vocês pensam que ele é agora." A declaração pairou no ar, mas Gion não teve tempo de perguntar o que aquilo significava. O som de passos se aproximando os obrigou a se esconder. Guardas armados passaram pelo corredor, conversando em tom baixo, mas Gion conseguiu captar algumas palavras sobre uma transferência que aconteceria naquela noite. Euji olhou para ele com preocupação, percebendo que estavam se envolvendo em algo ainda mais complexo do que imaginavam. Quando os guardas se afastaram, o homem encapuzado destrancou a porta da sala. Dentro, havia caixas de metal cheias de documentos. Gion e Euji começaram a vasculhar os papéis freneticamente, buscando qualquer informação sobre Seung-ho. Entre os arquivos, encontraram relatórios médicos detalhando experimentos realizados em prisioneiros, com menções específicas ao nome de Seung-ho. Gion sentiu um nó no estômago ao ler sobre os procedimentos desumanos pelos quais seu irmão havia passado. Antes que pudessem processar as informações, o som de um alarme disparou, ecoando pelo prédio. O homem encapuzado os apressou, indicando uma saída pelos fundos. Enquanto corriam, Gion carregava uma pasta cheia de documentos que conseguirá pegar no último segundo. Do lado de fora, a floresta parecia um lugar seguro, mas o barulho de cães de guarda indicava que estavam sendo perseguidos. Eles correram por horas, atravessando riachos e subindo encostas íngremes. Quando finalmente conseguiram despistar os guardas, pararam para recuperar o fôlego. Gion abriu a pasta que havia carregado, encontrando uma lista de prisioneiros transferidos para outro local identificado apenas como Complexo S-12. Entre os nomes, estava o de Seung-ho, com uma observação ao lado: condição estável. Euji insistiu que precisavam enviar as informações para seus contatos internacionais antes de avançar. Gion concordou relutantemente, sabendo que isso atrasaria sua busca por Seung-ho. Eles encontraram uma pequena cidade onde puderam usar um computador público para enviar cópias dos documentos digitalizados. Antes de sair, Gion recebeu uma mensagem de resposta inesperada.
O complexo S12 não é apenas real, é muito pior do que imaginam. Estamos enviando ajuda. A mensagem trouxe esperança, mas também levantou novas perguntas. Quem estava enviando ajuda? E por que sabiam tanto sobre o complexo S12? Enquanto seguiam para o próximo destino, Jion e Eugene não podiam ignorar a sensação de que algo maior estava em jogo. O nome de Seung-ho parecia estar ligado a segredos que iam além do que qualquer um deles poderia imaginar. A busca continuava, mas o perigo também aumentava a cada passo. A chegada ao complexo S12 exigiu mais do que Jion e Eugene imaginavam. Localizado em uma área montanhosa, cercada por guardas fortemente armados e câmeras de vigilância, o local parecia mais uma fortaleza do que um centro de detenção. Eles se aproximaram cuidadosamente, usando a cobertura da escuridão para observar os movimentos ao redor. Jion não podia evitar sentir que estavam se aproximando de algo decisivo, mas o medo de falhar era esmagador. Enquanto estudavam as patrulhas, Eugene revelou que havia encontrado um contato local disposto a ajudar. Era uma mulher chamada Somin, que alegava ser uma ex-funcionária do complexo. Quando finalmente a encontraram em um café afastado, Somin parecia relutante em confiar neles. Se eu for pega, minha vida acaba. Mas o que vocês estão tentando fazer é importante, disse ela, entregando um esboço do layout interno do complexo. Seung-ho está na ala sul, mas chegar até lá não será fácil. De posse do mapa, Jion e Eugene começaram a traçar um plano. Decidiram se infiltrar no complexo durante a troca de turno dos guardas, quando a segurança ficava mais relaxada. Com a ajuda de Somin, conseguiram uniformes que os ajudariam a se misturar. O nervosismo era palpável enquanto eles se aproximavam do portão principal, mas a determinação de Jion em encontrar seu irmão era maior do que qualquer medo. O interior do complexo S12 era ainda mais perturbador do que Jion imaginava. Corredores frios e impessoais, iluminados por luzes fluorescentes, pareciam projetados para suprimir qualquer esperança. Eles caminharam com passos firmes, tentando não atrair atenção. No entanto, quando se aproximaram da ala sul, foram parados por um guarda que parecia desconfiado. Jion manteve a calma, respondendo de forma vaga às perguntas até que o guarda finalmente os deixou passar. Ao entrar na ala sul, a atmosfera mudou drasticamente. As paredes eram marcadas por inscrições feitas por prisioneiros, e o som de gemidos distantes reverberava pelo ar. Jion tentou não pensar no que significavam. Eles verificaram cada sala, mas não encontraram sinal de Seung-ho. Quando estavam prestes a desistir, uma voz familiar chamou o nome de Jion. Ele se virou, sentindo o coração disparar, e viu Seung-ho em uma cela no final do corredor. Seung-ho estava irreconhecível. Seu corpo estava magro e frágil, e seus olhos refletiam anos de sofrimento. Jion lutou para segurar as lágrimas enquanto tentava abrir a porta. Eugene, sempre prática, usou ferramentas improvisadas para arrombar a fechadura. Assim que a porta se abriu, Seung-ho desabou nos braços de Jion, murmurando palavras incoerentes. Eles sabem que você está aqui, ele disse com a voz fraca. Você precisa sair antes que seja tarde demais. Antes que pudessem reagir, o alarme do complexo disparou. Jion e Eugene sabiam que tinham pouco tempo. Carregando Seung-ho, correram pelos corredores, tentando evitar os guardas que se aproximavam. Somin havia mencionado uma saída de emergência nos fundos, e eles seguiram nessa direção. O som de passos e vozes furiosas atrás deles os forçava a acelerar, mesmo enquanto Seung-ho mal conseguia se manter de pé. Ao alcançarem a saída de emergência, encontraram Somin esperando por eles com um veículo. Entrem, rápido, ela gritou. Jion e Eugene ajudaram Seung-ho a subir enquanto os guardas se aproximavam. Tiros foram disparados, quebrando o silêncio da noite, mas Somin acelerou, deixando o complexo para trás. O alívio inicial logo deu lugar à realidade. Eles haviam resgatado Seung-ho, mas ainda não estavam seguros. Durante a fuga, Seung-ho começou a revelar informações fragmentadas sobre os experimentos que havia sofrido. Ele mencionou nomes de médicos, procedimentos dolorosos e uma lista de prisioneiros que haviam desaparecido. Jion percebeu que essas informações eram cruciais para expor o que acontecia no complexo, mas também tornavam Seung-ho um alvo ainda maior. Eles precisavam encontrar um lugar seguro para se esconder. Somin os levou a um abrigo clandestino usado por dissidentes políticos. Era um espaço pequeno e isolado, mas fornecia o mínimo necessário para se reagruparem. Eugene começou a organizar os documentos que haviam conseguido roubar do complexo, enquanto Jion se concentrava em cuidar de Seung-ho. Apesar da fragilidade de seu irmão,
Ji-on via nos olhos dele uma centelha de esperança que há muito parecia perdida. Enquanto estavam no abrigo, Ji-on começou a gravar o depoimento de Seung-ho. As palavras de seu irmão eram hesitantes e dolorosas, mas carregavam o peso da verdade. Ele falou sobre os métodos desumanos usados para quebrar os prisioneiros e os experimentos que envolviam drogas que alteravam a mente. Eles queriam apagar quem nós éramos, Seung-ho disse, sua voz cheia de amargura. Mas eu me recusei a esquecer você, Ji-on. Eugene sugeriu que eles enviassem o depoimento e os documentos para várias organizações internacionais ao mesmo tempo, garantindo que a informação se espalhasse rapidamente. Ji-on concordou, mas sabia que isso significava que seriam caçados com ainda mais intensidade. Eles precisavam agir rápido, antes que o sistema se reorganizasse para silenciá-los definitivamente. A tensão aumentava a cada dia, mas Ji-on estava determinado a não desistir. Seung-ho não era apenas um sobrevivente, mas uma testemunha viva de um sistema brutal que precisava ser derrubado. Eles sabiam que o caminho à frente seria perigoso, mas também sabiam que estavam mais próximos do que nunca de revelar a verdade ao mundo. No abrigo clandestino, o ar estava carregado de tensão e expectativa. Ji-on, Eugene e Somi sabiam que o tempo estava contra eles. As informações que haviam reunido sobre o complexo S-12 eram suficientes para causar uma comoção internacional, mas ainda faltava o impacto final, uma evidência visual que expusesse as atrocidades sem espaço para questionamentos. Foi então que Seung-ho, com a voz enfraquecida, revelou a existência de uma sala de arquivos subterrânea dentro do complexo, onde provas visuais eram armazenadas. A ideia de voltar ao complexo parecia suicida, mas Ji-on estava convencido de que não havia outra escolha. Ele sabia que não conseguiria enfrentar aquilo sozinho e contou com Eugene e Somi para formular um plano. A resistência de Somi foi breve. Ela sabia que o que estava em jogo era maior do que o risco individual. Juntos, passaram horas analisando o mapa rudimentar que ainda possuíam, tentando encontrar uma forma de acessar os túneis subterrâneos sem alertar os guardas. Enquanto planejavam, Seung-ho começou a recuperar parte de suas forças. Ele insistiu em participar da missão, dizendo que conhecia melhor o complexo do que qualquer um deles. Apesar da relutância de Ji-on, a convicção de seu irmão era clara. Se não enfrentarmos isso juntos, nada mudará. Não posso continuar sendo apenas uma vítima, ele afirmou, olhando Ji-on nos olhos. Na noite da infiltração, o grupo se moveu com cuidado pelas trilhas que levavam ao complexo. A tensão era palpável, cada som na floresta parecia amplificado pelo silêncio ao redor. Eles conseguiram entrar pelos túneis sem serem detectados, mas logo perceberam que o caminho seria mais complicado do que haviam previsto. A cada corredor que passavam, encontravam sinais de vigilância e patrulhas intermitentes. Chegaram à sala de arquivos após horas de cautela. Era um espaço escuro e abafado, com prateleiras que se estendiam do chão ao teto, cheias de pastas, fitas de vídeo e documentos marcados como confidenciais. Ji-on e Eugene trabalharam rapidamente para reunir tudo o que podiam, enquanto Somi monitorava os corredores e Seung-ho vasculhava por gravações específicas dos experimentos que ele e outros haviam sofrido. Quando encontraram uma caixa marcada com o código que Seung-ho havia mencionado, o peso da realidade caiu sobre eles. Dentro, havia vídeos que mostravam prisioneiros sendo submetidos a tratamentos cruéis, experimentos com drogas e interrogatórios brutais. Ji-on sabia que aquele material era crucial, mas sentiu uma pontada de náusea ao assistir. Ele teve que se concentrar para continuar coletando o máximo possível. O alarme soou novamente quando estavam prestes a sair. Eles correram pelos túneis com as mãos cheias de evidências, tentando não entrar em pânico enquanto os passos dos guardas ecoavam ao longe. Somi liderou o grupo, guiando-os até uma saída improvisada que conectava o complexo a uma antiga estação de trem abandonada. Quando finalmente emergiram na superfície, a sensação de alívio foi esmagadora, mas breve. Sabiam que ainda estavam sendo caçados. De volta ao abrigo, o grupo começou a catalogar as evidências. Eugene entrou em contato com uma rede de jornalistas internacionais, enquanto Somi cuidava de garantir que os arquivos digitais fossem protegidos. Ji-on passou horas revisando o material, preparando uma reportagem que seria impossível de ignorar. Ele sabia que, uma vez publicada, a verdade finalmente viria à tona. Enquanto trabalhavam, perceberam que o cerco ao abrigo estava se fechando. Helicópteros sobrevoavam a área e havia movimentação de veículos não identificados nas proximidades. Seung-ho, ainda frágil, sugeriu que dividissem as evidências e se separassem. A ideia era arriscada, mas dava a eles uma chance maior de escapar.
Gion hesitou, mas sabia que o irmão estava certo. Na fuga, Gion e Eugene seguiram para uma cidade vizinha, enquanto Somi levou Seung-ho para um local seguro em outra região. A separação foi dolorosa, mas necessária. Gion carregava a reportagem finalizada e uma cópia dos vídeos mais impactantes, prontos para serem divulgados. No entanto, sabia que a divulgação seria apenas o início de uma batalha maior. Quando finalmente publicaram as evidências, a repercussão foi imediata. Redes de televisão internacionais começaram a reportar os horrores de Yongbok-jivon e do complexo S-12. Grupos de direitos humanos exigiam respostas, e o governo sul-coreano enfrentava uma pressão sem precedentes. Gion sentiu uma pontada de alívio ao ver que sua luta não havia sido em vão, mas o medo pelo que viria em seguida ainda o perseguia. As reações foram intensas. Enquanto alguns líderes políticos negavam as acusações, outros pediam investigações imediatas. Gion sabia que o sistema tentaria desacreditá-lo, mas ele estava preparado para continuar lutando. A verdade estava finalmente exposta, mas a batalha para proteger os sobreviventes e garantir justiça estava apenas começando. A publicação das evidências abalou o cenário político e social de uma maneira que Gion jamais havia previsto. As imagens e os relatos detalhados expuseram uma rede de abusos tão ampla que ninguém podia mais ignorar. Protestos começaram a se formar em várias cidades, enquanto sobreviventes que haviam permanecido calados por anos decidiram finalmente falar. Gion sentia que seu trabalho estava dando frutos, mas também sabia que o perigo havia se intensificado. Enquanto o mundo reagia, Gion e Eugene se mantinham em movimento, mudando de localização constantemente. Eles sabiam que eram alvos, especialmente depois que mensagens anônimas começaram a aparecer em seus novos esconderijos. Apesar disso, continuaram a trabalhar, organizando depoimentos de sobreviventes e fortalecendo sua rede de contatos internacionais. A cada história contada, mais peças do quebra-cabeça se encaixavam, e o horror do sistema ficava ainda mais evidente. Somi e Seung-ho, em um local separado, também não estavam seguros. O esconderijo deles foi comprometido após a transmissão de um dos vídeos mais impactantes, mostrando Seung-ho em uma das sessões de tortura no complexo S-12. Somi conseguiu mover Seung-ho para um local improvisado, mas ele estava emocionalmente devastado. Mesmo assim, insistia em ajudar. Se minha história pode salvar outras vidas, então vale a pena, ele disse a Somi em uma noite de silêncio inquietante. A pressão internacional forçou o governo sul-coreano a agir. Uma investigação foi aberta, mas Gion sabia que era apenas uma tentativa de acalmar a opinião pública. Ele começou a receber informações de denunciantes internos, incluindo um oficial de baixo escalão que revelou detalhes sobre os altos comandantes que estavam diretamente envolvidos nos abusos. Essa informação trouxe uma nova dimensão à investigação, expondo que as ordens haviam partido do mais alto nível do governo. Em paralelo, Gion começou a notar sinais de dissidência dentro do próprio sistema. Alguns agentes de segurança começaram a vazar informações, enquanto outros se recusavam a participar das tentativas de silenciá-lo. Esse apoio inesperado trouxe um pouco de esperança, mas também o fez perceber o quão enraizado o sistema estava. Não era apenas sobre os complexos de detenção, mas sobre um mecanismo maior que operava há décadas. Uma noite, enquanto Gion revisava documentos, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz feminina disse algo que o fez congelar. Você sabe onde está o verdadeiro arquivo mestre? Antes que ele pudesse responder, a ligação caiu. Ele tentou rastrear o número, mas foi inútil. No entanto, aquela frase despertou algo. Seria possível que houvesse um arquivo centralizado com todas as evidências de décadas de abusos? A ideia do arquivo mestre tornou-se uma obsessão. Gion compartilhou suas suspeitas com Eugene, que começou a rastrear pistas em documentos antigos. A pesquisa revelou a existência de um bunker militar abandonado nos arredores de Seul, que havia sido usado como centro de comando durante os anos mais sombrios do regime. Embora oficialmente desativado, a localização correspondia a rumores sobre um depósito de arquivos confidenciais. Eles decidiram investigar, mesmo sabendo que seria uma missão arriscada. Com o apoio de um grupo de ativistas locais, Gion e Eugene se infiltraram no local. O bunker estava parcialmente desmoronado, mas claramente ainda era usado. Nos corredores escuros e úmidos, encontraram salas repletas de armários de metal e caixas lacradas. Gion teve a sensação de que estava no centro de algo monumental. Em meio aos arquivos, encontraram documentos que confirmavam a extensão da operação. Havia listas de prisioneiros,
relatório sobre experimentos e correspondências entre altos oficiais. O que chamou a atenção de Ji-on foi um dossiê marcado como classificado, nível alfa. Quando o abriram, descobriram detalhes que ligavam o regime anterior a figuras públicas ainda em posições de poder. Era a peça final que eles precisavam. Antes que pudessem sair, o alarme do bunker disparou. Ji-on e Eugene perceberam que tinham sido descobertos. Com os documentos mais importantes em mãos, correram pelos corredores tentando encontrar uma saída. O som de passos e vozes cada vez mais próximas aumentava a tensão. Quando finalmente alcançaram a superfície, foram recebidos por um grupo de aliados que os esperava com veículos para a fuga. De volta ao esconderijo, Ji-on e Eugene analisaram os novos documentos. Era claro que as evidências eram suficientes para destruir o sistema que havia permitido os horrores de Yunji-Bokjivon e do Complexo S-12. Mas a divulgação exigiria uma estratégia cuidadosa. Eles decidiram compartilhar os arquivos com várias fontes ao mesmo tempo, incluindo organizações de direitos humanos, jornalistas e até mesmo membros reformistas dentro do governo. A reação foi explosiva. As evidências vazaram para o público em uma série de reportagens e documentários que mobilizaram ainda mais protestos. O governo, acuado, anunciou prisões de antigos comandantes e a formação de uma comissão independente para investigar os crimes. Apesar disso, Ji-on sabia que a luta estava longe de terminar. As raízes do sistema eram profundas, e os verdadeiros responsáveis ainda estavam protegidos. Seung-ho, vendo a repercussão, sentiu um misto de alívio e tristeza. Ele sabia que sua história havia contribuído para a mudança, mas também entendia que muitos não sobreviveram para ver aquele momento. So-min o encorajou a continuar falando, dizendo que ele era a voz daqueles que haviam sido silenciados. Ji-on, por sua vez, sentiu que sua missão estava se transformando. Não era mais apenas sobre expor os abusos, mas garantir que nunca mais acontecessem. Mesmo com vitórias importantes, o grupo sabia que os próximos passos seriam cruciais. Ji-on começou a planejar uma nova estratégia, enquanto forças sombrias ainda tentavam se reorganizar para apagar as marcas do passado. O fim do sistema parecia próximo, mas o custo dessa vitória ainda era desconhecido. A luta pela verdade continuava, e o destino de todos os envolvidos permanecia em aberto. O amanhecer trouxe uma calmaria enganosa para Ji-on e seu grupo. Depois de tantas semanas de tensão, fugas e revelações, havia um pequeno alívio ao saber que as evidências estavam agora nas mãos de jornalistas respeitados e organizações de direitos humanos. Ainda assim, a luta estava longe de terminar. As forças que eles haviam desafiado eram poderosas, e o sistema que sustentava os abusos ainda não havia sido completamente desmantelado. No esconderijo improvisado, Ji-on organizava uma última conferência de imprensa virtual. Ele e Eugene sabiam que a transmissão ao vivo poderia ser sua última oportunidade de falar diretamente com o público antes que os responsáveis tentassem apagá-los de vez. Seung-ho, ainda se recuperando, decidiu participar. Eles precisam ouvir de quem viveu isso, disse ele, com determinação em seus olhos cansados. Enquanto a transmissão acontecia, as redes sociais explodiram em apoio. Milhares de pessoas compartilhavam a história de Ji-on, expondo ainda mais os abusos que haviam sido escondidos por décadas. No entanto, em meio ao apoio, chegaram novas ameaças. Ji-on recebeu uma mensagem alertando que forças armadas estavam se movendo em sua direção. Eles sabiam que precisariam sair novamente, mas o impacto daquela transmissão já era irreversível. So-min, agora em contato com outros sobreviventes, ajudava a organizar um movimento maior. Aqueles que haviam sido silenciados por anos começaram a se unir, exigindo justiça não apenas por si mesmos, mas por aqueles que nunca voltaram. A coragem deles inspirava, mas também tornava claro o quanto o sistema havia marcado tantas vidas. Para Ji-on, a luta havia se tornado algo muito maior do que a busca por respostas sobre seu irmão. Dias depois, o governo anunciou que um julgamento histórico seria realizado para processar os responsáveis pelos abusos em Yunji-Bokjivon e no Complexo S-12. Ji-on e Eugene foram convidados a apresentar as evidências coletadas como parte da acusação. A notícia foi recebida com um misto de alívio e preocupação. Eles sabiam que seria um momento crucial, mas também um campo de batalha perigoso. No tribunal, as histórias de horror finalmente vieram à tona. Sobreviventes descreveram os anos de abusos, enquanto Ji-on apresentou documentos e vídeos que haviam sido escondidos por tanto tempo. A presença de Seung-ho como testemunha principal foi um golpe devastador para a defesa. Sua narrativa era poderosa, detalhando os experimentos cruéis e a desumanidade que ele e outros haviam sofrido.
Apesar do impacto das evidências, havia resistência. Advogados das figuras acusadas tentaram desacreditar Ji-on, alegando que ele havia fabricado provas. A tensão aumentava a cada sessão, mas Eun-gi, com sua habilidade jurídica, desmontava os argumentos da defesa. O julgamento tornou-se um espetáculo midiático, com o público acompanhando cada detalhe, dividido entre indignação e esperança. No penúltimo dia do julgamento, uma nova reviravolta abalou todos os presentes. Um alto oficial do governo, que antes negava qualquer envolvimento, aceitou um acordo de delação em troca de imunidade parcial. Ele revelou detalhes chocantes sobre a estrutura hierárquica que permitiu que os abusos acontecessem, conectando diretamente os crimes ao mais alto escalão do governo durante a ditadura. Foi a peça final que Ji-on precisava para garantir que a justiça fosse feita. Quando o veredito foi finalmente anunciado, o tribunal ficou em silêncio. Vários líderes e comandantes foram condenados por crimes contra a humanidade, recebendo sentenças severas. O público, reunido do lado de fora, explodiu em aplausos e lágrimas. Ji-on, vendo a reação, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ele sabia que as cicatrizes deixadas por esses crimes nunca desapareceriam completamente, mas aquele era um passo na direção certa. Depois do julgamento, Ji-on e Eun-gi decidiram se afastar temporariamente dos holofotes. Eles precisavam de tempo para processar tudo o que havia acontecido e planejar os próximos passos. Seung-ho, por sua vez, dedicou sua energia a ajudar outros sobreviventes, criando uma organização para apoiar aqueles que ainda lidavam com os traumas do passado. Com o tempo, a sociedade começou a mudar. Monumentos foram erguidos para homenagear as vítimas, enquanto Yeongbokgwon e o Complexo S12 se tornaram símbolos de um passado sombrio que nunca deveria ser repetido. Ji-on sabia que sua jornada havia chegado ao fim, mas o impacto de sua luta continuaria vivo. Ele olhou para o horizonte com um misto de melancolia e esperança, pronto para começar um novo capítulo, mas ciente de que a verdade que ele havia revelado nunca seria esquecida. Muito obrigado por fazer parte desse caso imperdoável. Deixe seu like, inscreva-se no canal, é gratuito e nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho incrível, e comente o que você acha que as autoridades devem fazer nessa situação. Nos vemos amanhã ao meio-dia.